Mergulhe nas Escrituras com clareza digital. Bem-vindo ao canal Capítulos Sagrados das Escrituras. Sabe aquela imagem que a gente vê em tudo que é lugar? Livros, filmes, séries. Sempre tem aquele líder mundial super carismático que na verdade é um tirano que vai dominar o mundo. A série Deixados para Trás, por exemplo, cravou essa imagem na cultura popular. Mas, e se essa ideia toda do anticristo como um super vilão do futuro for um gigantesco mal-entendido? Para a gente entender como isso aconteceu, é preciso voltar lá na origem de tudo. Então, para começar, uma informação que talvez surpreenda muita gente. A palavra anticristo não aparece nenhuma vez no livro do Apocalipse. É isso mesmo, nenhuma, zero. Muita gente, mas muita gente mesmo, associa direto com a figura da besta, né? Mas o texto original nunca, jamais faz essa conexão. Fica a pergunta então, de onde raios veio essa palavra e o que ela queria dizer de verdade? Para a gente desvendar esse mistério, a gente tem que deixar de lado os filmes, as séries, tudo isso, e ir direto na fonte. Vamos dar uma olhada nas pouquíssimas vezes que a Bíblia usa de fato a palavra anticristo. Só assim para a gente sacar o que ela significava lá no seu contexto original, lá atrás. Bom, a palavra tem origem no grego. Christos é fácil, significa o ungido, o Messias. Agora a parte que é o pulo do gato é o prefixo anti. Porque olha só, anti pode significar contra, tipo um inimigo, um opositor, mas também pode significar no lugar de, como um substituto, sabe? Um impostor. E essa dupla interpretação, essa é a nossa primeira grande pista. E agora vem a segunda pista, que é igualmente chocante. O termo anticristo, se a gente juntar o singular e o plural, aparece apenas 5 vezes. 5! Em todo o Novo Testamento. E todas elas, sem exceção, estão ali espremidas em 2 cartas bem curtinhas, a primeira e a segunda de João. E olha só o que uma dessas passagens diz. É uma citação direta. O apóstolo João escreve assim: Como ouvistes que vem o anticristo, já se tem levantado muitos anticristos. Percebeu o detalhe? Muitos anticristos, no plural. E tem mais, já se levantaram. Ou seja, ele não está falando de um carinha só lá no futuro. Ele está descrevendo uma coisa que já estava acontecendo na época dele, com várias pessoas, lá no 1º século. Ok, então peraí. Se esses muitos anticristos não eram um bando de tiranos dominando o mundo, quem eram eles afinal? A resposta de João não tinha nada a ver com política. Era uma questão teológica. Ele estava, na verdade, combatendo o que ele chamava de um espírito de heresia, uma ideia bem específica que estava ameaçando a igreja que mal tinha nascido. Para entender isso, a gente precisa falar de gnosticismo. Basicamente, os gnósticos tinham uma ideia de que tudo que é físico, material, era ruim, e só o que era espiritual era bom. Com esse pensamento, para eles era um absurdo, era impossível que Deus tivesse vindo num corpo de carne e osso. E aí o João foi, direto ao ponto. Ele disse que qualquer um que negasse que Jesus Cristo veio em carne, essa pessoa estava sendo movida pelo espírito do anticristo. O ponto-chave é esse aqui. Para o João, anticristo era um falso professor, um herege, não um imperador. Aí vem a grande pergunta, né? Como é que essa ideia de um falso professor virou o super vilão global que a gente imagina hoje? Bom, a resposta está numa espécie de fusão. Uma mistura de diferentes personagens apocalípticos que, com o passar do tempo, acabaram sendo combinados numa figura só. Olhando essa tabela, a confusão fica muito clara. Na primeira linha, a gente tem o anticristo do João, que, como a gente viu, era um herege. Beleza. Na segunda, a besta do Apocalipse, que era um símbolo de um poder, de um império, tipo Roma. E na terceira, o tal do homem da iniquidade, um cara que se coloca no lugar de Deus. São 3 figuras bem diferentes. É super importante sacar isso. O anticristo de João era uma questão de doutrina, de ensinamento. Já a besta e o homem da iniquidade eram sobre poder político e desafio a Deus. Só que com o tempo essa galera toda foi parar no mesmo balaio. E aí, com o passar dos séculos, o termo anticristo meio que escapou da sua caixinha teológica original e começou a evoluir. Deixou de ser só um conceito sobre heresia para se tornar uma arma, um rótulo, e um rótulo poderosíssimo, usado para demonizar inimigos, fossem eles políticos ou religiosos. Essa linha do tempo aqui mostra esse padrão de forma genial. Olha só, já em 991, um arcebispo acusa o Papa João XV de ser o anticristo. Pula para 1241, e o alvo é outro Papa, o Gregório IX. Essa mania explode de vez na Reforma Protestante, no século XVI. E não para por aí não. Chega até os tempos modernos. Em 1988, por exemplo, o político Ian Paisley
gritou a mesmíssima acusação contra o Papa João Paulo II. O rótulo virou, simplesmente, o xingamento supremo. E durante a Reforma Protestante, isso não era uma ideia qualquer, não. Era central, era o coração da coisa. Martinho Lutero, por exemplo, não deixava nenhuma dúvida, como dá para ver nessa citação. Para ele, o papado, a instituição em si, era o poder que se colocava no lugar de Cristo aqui na Terra. Lembra daquele duplo sentido de ante? Pois é, para Lutero, encaixava como uma luva. E olha, ele não estava sozinho nessa de jeito nenhum. Outros gigantes da Reforma, como John Wycliffe, João Calvino, John Knox, até o John Wesley, todos eles pensavam da mesma forma. Identificar o papado como o anticristo da Bíblia era mais do que um xingamento. Era um pilar teológico. Era o que justificava toda a ruptura com Roma. Então, resumindo a história toda, ao longo de 2000 anos, a ideia do anticristo sofreu uma transformação assim radical. O que começou como um termo teológico super específico virou essa figura complexa, cheia de camadas que a gente conhece hoje. Dá pra gente resumir essa evolução em 4 passos. Primeiro, era um herege lá do século I. Segundo, a imagem dele se fundiu com a da besta, virando símbolo de um império opressor. Terceiro passo, virou um xingamento político e religioso. E, finalmente, o 4º passo, se cristalizou na nossa cultura pop como esse super vilão global que vai aparecer no fim dos tempos. E tudo isso leva a gente a uma última pergunta, que fica para reflexão. De um simples falso mestre para um imperador, de um papa para um vilão de cinema, o conceito de um grande adversário humano mudou de roupa várias vezes, mas nunca foi embora. Por que será que essa ideia continua fascinando tanto a gente? Talvez essa busca incessante por um anticristo diga mais sobre a nossa própria necessidade de dar um rosto para o mal do que sobre qualquer profecia antiga. Curta, comente e compartilhe. Deus te abençoe.